Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 19 de janeiro. Vamos estar a palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando um dízimo honesto e fiel. A lição pede para a gente mergulhar em 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Como os filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, que tipo de pessoas devem ser? Ou seja, cada um de nós, como filhos de Deus, né, e mordomos de suas bênçãos, né, como nós devemos ser, cada um de nós, né? Então, peço que vocês meditem aí na palavra de Deus. O que a gente consegue extrair daí é que devemos ser considerados pelos homens ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. É o que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja o quê? Encontrado fiel. Então, você como mordomo de Deus, e Deus tem te abençoado, você tem que ser encontrado como fiel de Deus, uma pessoa honesta, uma pessoa que é um mordomo, um despendeiro fiel a Deus, né? Deus concedeu bênçãos para você, né? E Ele pede para que você cuide, né? Porque tudo pertence a Deus, né? Que você cuide das coisas de Deus, seja encarregado das suas despesas, não é isso? E com fidelidade e honestidade, não é isso? Agora, o que significa ser fiel no dízimo? Nós podemos revisar aí aspectos de adoração por meio dos dízimos. O primeiro, a quantia indicada, nós sabemos que é 10% da renda devemos devolver ao Senhor, é isso? Nós aprendemos também que o local da entrega deve ser na casa do tesouro, onde os ministros do Evangelho são pagos, certo? Terceiro, o princípio é honrar a Deus, né? Com a primeira parte da sua renda, né? E quarto, é o propósito certo para a aplicação do dízimo, ou seja, apoiar o ministério do evangelismo, né? A gente viu aí que o dízimo ele serve para pagar os pastores, os obreiros, né? E os missionários que levam a palavra de Deus para tantas coisas, né? Pregam a palavra de Deus. A responsabilidade dos ministros da igreja é defender os três primeiros que nós vimos, né? A quantidade indicada, né? Que são 10%. O local da entrega que é levar na casa do tesouro, que nós já vimos também. E o terceiro, honrar a Deus com a primeira parte da sua renda. É isso? Aqui diz também que a responsabilidade dos administradores da Casa do Tesouro é certificar-se de que os recursos dos dízimos sejam usados da forma adequada. O dízimo não é arbitrário da nossa parte, o dízimo é a Casa do Tesouro, são nossa responsabilidade, né? Não definimos os parâmetros, Deus faz. Se eu não devolvo 10% do meu lucro, na verdade não devolvo o dízimo. E se eu não levo esses 10% para a casa do tesouro, tampouco devolvo o dízimo. E aí a lição pede para a gente ler Mateus, que vem falando da parábola dos talentos, Mateus 25, verso 19 a 21. Se você quiser ler todo essa parte que fala sobre os talentos, aí o Senhor deixa 5 talentos para que um possa administrá-lo, né? 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E aí a gente conhece a história, e a pergunta é a seguinte: quando seremos chamados a prestar conta da nossa maneira de administrar o que é de Deus? Ou seja, Deus concedeu, como nessa história, talentos, né, para cada um,
E como que você está administrando esses talentos, ou seja, tudo que Deus deu para você. O que será dito aos fiéis, aqueles que realmente foram fiéis. Então nós vimos no decorrer dessa história que as pessoas que administraram os 5 talentos e os 2 talentos, eles multiplicaram, né, para Deus. E a que efetivamente recebeu um talento, ela simplesmente não administrou da forma correta, não é isso? Bom, para aqueles que administraram bem os recursos que Deus deu, Deus fala, quando o Senhor voltar, Ele vai falar para eles, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Isso vai ser para aqueles que foram bons administradores e foram fiéis, né? Devolvendo aquilo que pertence a Deus. Mas para os que efetivamente não foram mordomos fiéis, Deus primeiro fala, servo mau e negligente. E depois fala, tirarei-lhe, pois, o talento e o dom ao que tem, e daria ao que tem 10. Ou seja, esse que ele tinha dado para ele, vai tirar dele e vai dar para o que tem 10, que tem mais. Porque a tudo que tem se dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Isso vem relatado lá em Mateus. Então, até se você não for um bom administrador, Deus vai retirar até o que Ele te deu. Então, é importante que nós sejamos bons administradores, para quando Jesus voltar, Ele falar que você foi um servo bom, né, e fiel a Ele, e não um servo mau e negligente. Não é isso? A palavra de Deus diz lá em Mateus 3,10, né, trazei todos os dias na casa do tesouro. Não é isso? Para que haja abundância na sua casa, para que haja bênçãos sem medidas, né, na sua casa. E a ordem de Deus não é se apela para a gratidão ou generosidade, né? É uma questão simplesmente de honestidade. O dízimo é do Senhor. E Ele ordena que lhe devolvemos aquilo que é seu. Isso está na página Educação, na página 96 e 97 da escritora Ellen White. Gerenciar para Deus é um privilégio único, é uma responsabilidade. Ele nos abençoa, nos sustenta e pede apenas 1/10. E então Ele usa seu dízimo para promover os que estão no ministério, ou seja, pagar os pastores, os obreiros, né, e os missionários, como fez para com a tribo de Levi durante a época do antigo Israel, que nós já vimos também. Alguns argumentam que não gostam de como o dinheiro e o dízimo é empregado e, portanto, não devolvem o dízimo ou enviam seu dinheiro para outro lugar. Será que o texto lá na Bíblia, quando Deus diz, Ele diz desta forma, levem o dízimo à casa do tesouro, mas somente se vocês tiverem certeza que ali será empregado corretamente. Ele diz isso na palavra de Deus? Não, ele diz o quê? Tragam todos os dízimos na casa do tesouro, não é isso que ele diz? Então, cada um vai pagar e vai ser responsável pelo ato que faz. Você não tem que ver isso, você tem que devolver aquilo que pertence a Deus, como diz na palavra de Deus, à casa do tesouro. Não, você vai devolver ali, independente de quem vai administrá-lo e vai fazê-lo, como diz na palavra, entendeu? Mas a sua parte você tem que fazer, você vai ser responsabilizado pela sua parte. E aquele povo que vai receber e vai distribuir, né, o dízimo lá para os ministérios, né, o pastorado, os missionários e os obreiros, eles vão ser responsabilizados se ele não estiver fazendo da forma correta, como a palavra de Deus diz. Então não devemos negligenciar, devemos devolver o que pertence a Deus. Bom, que Deus te dê uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira abençoada. É meu desejo e minha oração. Amém.